Olá a todos novamente, voltando com mais uma videoaula do curso de certificação Java. Para finalizar aí esse primeiro tópico que levou 3 aulas, né? Utilização de método equals e hashcode. Essa aula vai ser uma aula um pouco mais curta, porque eu não vou criar uma nova classe, eu vou me ater basicamente nas explicações, tá ok? Bom, no final da aula passada, se vocês prestaram atenção aí, eu havia falado sobre uma regra de que dois elementos eles podem ter o mesmo hashcode e ainda assim serem diferentes, que é o caso aqui do elemento C1 com o elemento C2. Ambos possuem o mesmo hashcode, mas de acordo com a comparação que a gente está falando, que é a marca, eles são diferentes. Isso aqui foi feito simplesmente para exemplificar, tá? No caso de um programa real, por exemplo, haverão uma empresa, por exemplo a Samsung, ela tem vários celulares do mesmo modelo, só que com números de séries diferentes. Então aqui no método equals jamais seria utilizada a marca para diferenciar, porque isso não eliminaria uma duplicidade, né? A duplicidade, para ela ser eliminada, a comparação tem que bater com o hashcode. Então, dois elementos podem ter o mesmo hashcode, porém ainda assim serem diferentes. Agora, se no equals retornar true, obrigatoriamente os dois elementos deveriam ter o mesmo hashcode. Isso é o que elimina a duplicidade, essa segunda afirmação. Porém, por que aqui não foi eliminada? Porque eu não estou usando os mesmos atributos. Como eu uso atributos diferentes, não tem como eu, eu impedir que haja duplicidade no programa. Então, vamos pegar aqui, eu vou pegar aqui um toString, vou criar aqui lembra do método toString que eu havia mencionado na aula? Eu vou criá-lo aqui para ele exibir as marcas e modelos é, é, que eu criei aqui, tá? Que a gente vai entender melhor. Então, public string toString. Esse método ele retorna uma representação string do objeto, tá? Que a gente está criando. Então, eu vou colocar return. Return. Aqui dentro de string eu vou colocar marca mais o atributo marca mais a string modelo. Isso aqui vai sair representado lá, mais o atributo modelo mais número de série mais num série. Então aqui eu vou ter representado nesse toString o marca, modelo, número de série que aparecerem lá no construtor, tá? Que apareceram no construtor aqui no caso, quando eu crio o objeto. Ótimo. Lembra lá quando eu tinha feito o primeiro C1 sem exibir o hashcode? Que ele exibiu só o endereço de memória? Aconteceu aquilo porque não tinha uma representação de string do objeto. Então eu chamei o C1, mas ele não tem representação de string. Agora ele tem. Então, eu vou pular mais uma linha aqui, nesses out, e vou chamar agora o C1, para ele representar para mim o que tem no C1, o que tem no C2 e o que tem no C3. E a gente vai ver o erro aqui nessa comparação, se fosse um programa funcional, tá? Então veja lá. Vai rodar aqui, tá. Então vamos lá. Vou aumentar aqui o console. Então vamos lá, vamos reforçar de novo. Dois elementos podem ter o mesmo hashcode e ainda assim serem diferentes. C1 tem o mesmo hashcode de C2. Acho que eu vou precisar separar um pouquinho mais aqui, porque ficou muito em cima aqui, para vocês visualizarem melhor. Vamos ver agora como está. Agora sim ficou legal. Então vamos lá, marca Samsung, modelo Ultra, número de série 123. Esse é o objeto C1. Aqui, marca Nokia
modelo Ultra, número de série também 123. E aqui o terceiro, marca Samsung, modelo XO200, número de série 345. Tá. Inicialmente eu só quis demonstrar que dois objetos podem ter o mesmo hashcode, mas ainda assim serem diferentes. Só que no programa funcional, o que eliminaria uma duplicidade aqui seria exatamente o número de série. Como que se eliminaria essa duplicidade? Eu vou colocar novamente aqui o número de série para diferenciar, tá? Vou tirar o número de série a marca do equals e vou colocar para ele comparar o objeto número de série do método com o objeto número de série da classe. E vamos comparar novamente. Tá. A primeira comparação foi C1 com C2. Aqui, obviamente, está incorreto, porque, embora eles tenham o mesmo número de série, as marcas são diferentes. Então, isso aqui está incorreto. Para um programa funcional, isso aqui não seria bacana. Tá? Eles são de marcas diferentes, têm o mesmo modelo, porém os hashcodes são iguais. Mas por que eu criei isso aqui? Para demonstrar que, se o equals retornar true, obrigatoriamente os hashcodes têm que ser iguais. Tá? Então, num programa funcional, isso aqui seria um erro da questão do ponto de vista das marcas. Eu poderia colocar aqui o outro Samsung aqui. Samsung, né, mesmo modelo, Ultra. E vocês vão ver que a comparação ela vai retornar false para o último. Embora a marca seja a mesma, o modelo até pode ser o mesmo, eu também posso mudar o modelo aqui para outra, o hashcode é diferente. A única comparação verdadeira é do C1 com o C2. E veja que o C1 e o C2, embora eles tenham a mesma marca, como eles têm a mesma marca e o mesmo modelo, eles são obrigatoriamente, nesse retorno aqui, eles têm true como retorno. Se o equals retornou true, o hashcode tem que ser o mesmo. Tá? Então, basicamente, eu quis demonstrar naquele momento, na aula anterior, que os hashcodes podem ser iguais, mas os elementos que estão sendo comparados serem diferentes. Porém, se o equals retornar true, obrigatoriamente, o hashcode tem que ser igual. Tá, ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte, porque a partir da próxima aula a gente vai continuar trabalhando sim com equals, mas aí a gente vai trabalhar mais com o conceito de conjuntos. E aí vão haver momentos em que equals e hashcode vão aparecer, mas vão ser mais esporádicos, tá? Qualquer dúvida vocês podem colocar comentário aí no canal, que eu respondo, tiro dúvidas, tá bom? Um abraço a vocês, até logo, até a próxima aula.